E imagina só um ser que não precisa de absolutamente nada, nem do universo, nem de adoração, nem mesmo de companhia. Parece uma ideia bem radical, né? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Neste vídeo, falaremos sobre um dos atributos mais complexos e, fundamentais de Deus, a sua independência. O nome técnico para isso é aceidade. E pode acreditar, esse conceito muda, e muito, a forma como a gente entende quem Deus é e como ele se relaciona com o mundo. Então, para a gente não se perder, organizei nossa conversa assim. Primeiro, o que raios é aceidade? Depois, vamos ver como isso faz de Deus um ser totalmente diferente do que se vê por aí. Aí vem o grande nó. Como um ser independente pode se relacionar? A gente vai desatar isso e entender a criação como um ato de pura graça. E para fechar, vamos descobrir por que essa independência toda é, na verdade, uma notícia excelente. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que significa essa tal de aceidade? E por que ela é tão, mas tão central para a gente entender Deus? Olha que interessante, a palavra aceidade vem do latim ace, que quer dizer literalmente de si mesmo. E é exatamente isso. Deus existe por si mesmo, ponto. Ele não foi criado, não, evoluiu, ele não depende de mais nada nem ninguém para ser quem ele é. É como se a existência dele viesse de dentro, da sua própria natureza. Essa ideia de aceidade se sustenta em alguns pontos-chave. Primeiro, como a gente viu, ele existe por si mesmo. E por causa disso, ele é autossuficiente. O que isso quer dizer na prática? Que ele não depende de nada, nem de ninguém. Pensa só, antes de existir o universo, antes de qualquer coisa, ele já era plenamente satisfeito, completo, sem nenhuma necessidade emocional, nenhuma carência. Sabe, às vezes para entender o que uma coisa é, ajuda muito a gente ver o que ela não é. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos comparar essa ideia de um Deus independente com outras visões que existem por aí. A diferença é gritante. E a diferença fica nítida quando a gente coloca lado a lado. De um lado está o Deus da Bíblia, independente, sem necessidades. Do outro, a gente tem, os deuses pagãos. Pensa em Marduk, em Baal. Eles precisavam dos rituais, dos sacrifícios dos seus adoradores para manter o poder. Eles eram dependentes, limitados. Já o Deus bíblico, ele é o Criador soberano. Ele não precisa de nada disso. E essa ideia de aceidade não desafia só as visões antigas, não. Ela bate de frente com muita teologia moderna também. Por exemplo, a ideia de que Deus está aprendendo com o futuro, ou que ele depende da criação para se realizar. E, o mais importante, a aceidade joga por terra aquela imagem de um Deus meio carente, um bichinho de pelúcia cósmico que precisa do nosso afeto. A verdade é que ele não é uma projeção das nossas carências. Tudo bem, até aqui a gente entendeu a independência. Mas aí surge uma pergunta, que parece um paradoxo, uma contradição. Se Deus é tão autossuficiente, tão completo em si mesmo, como é que ele pode ser um Deus de amor, de relacionamento? A pergunta é essa mesma, bem direta. Se ele não precisa de nós para nada, por que se relacionar, por que criar laços? Como é que um ser perfeitamente completo, que não tem carência nenhuma, pode ao mesmo tempo ser um ser de amor? A resposta para esse paradoxo, segundo a teologia cristã, é uma palavra: Trindade. A ideia é que Deus nunca esteve só. Desde sempre, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem numa comunhão perfeita de amor. Ou seja, o relacionamento não é algo que Deus foi buscar lá fora, é algo que já existia dentro da própria essência dele. E essa é a virada de chave. A criação não foi o ato de um Deus solitário procurando alguém para conversar. Foi, na verdade, um transbordar. Pensa numa fonte que já está cheia, ela transborda. O amor já existia de forma perfeita na Trindade. Então, ele não criou para ter a quem amar. Ele criou porque ele já é amor. Beleza, isso explica o relacionamento. Mas e a criação? Se ele não precisava de um universo, por que raios ele criou um? O raciocínio é bem simples, se a gente parar para pensar. Passo 1. Deus é completo, não tem carências. Passo 2. Ele não tinha a menor necessidade de criar nada. O universo não o tornou mais Deus. Qual a conclusão lógica disso? A criação é um presente, um ato de pura e livre graça, feito porque ele quis e não porque precisava. E essa ideia, ela se espalha para tudo. Pensa bem, se Deus não precisa de nós, então não dá para tentar servir a Ele para suprir uma necessidade que Ele não tem. Não dá para colocar Ele em dívida com a gente. Isso muda tudo.
significa que tudo o que recebemos dele, a vida, o sustento, a salvação, é pura graça. Ele não nos deve nada, é um presente. Eu sei. Essa ideia de não ser necessário pode soar meio estranha, até um pouco desconfortável para o nosso ego. Mas e se eu disser que essa independência de Deus é, na verdade, a melhor notícia que a gente poderia receber? Vamos ver o porquê. Não é à toa que essa doutrina é chamada de profundamente ofensiva para a mente moderna. A gente vive numa cultura que grita o tempo todo, seja útil, seja indispensável. Então, a ideia de que o Criador do Universo não precisa de nós, uau, isso mexe com o nosso orgulho. A nossa lógica humana é quase sempre essa. Eu preciso ser necessário para ser amado. A gente acha que precisa oferecer algo para ter valor. Mas a aceidade de Deus vira essa mesa. A realidade divina é o oposto. A pessoa é amada sem ser necessária. E isso, gente, isso é libertador. É um amor sem barganha. E é aí que a gente encontra um verdadeiro descanso. Primeiro, segurança. A nossa salvação não depende do nosso desempenho, que é falho, mas de um Deus que não falha. Segundo, um amor verdadeiro. Um amor que é uma escolha livre dele, e não porque ele tem algum interesse ou obrigação. E por último, claro, humildade. A gente reconhece o nosso lugar e a nossa total dependência dele. Então, para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Saber que Deus não precisa de nós, que o amor dele não nasce de uma carência, mas de uma escolha totalmente livre e soberana, isso torna esse amor mais valioso ou menos? Pensa nisso, porque a resposta para essa pergunta pode de verdade mudar tudo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!